O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre as médias. A média mais famosa, e que certamente você já ouviu falar, é a média aritmética. Por exemplo, se você tem 4 pessoas com as idades 18, 18, 20 e 22, se você quer calcular a média das idades dessas 4 pessoas, você soma as 4 idades e divide por 4. Nesse exemplo, o resultado que você vai encontrar é 19,5, ou seja, a idade média desses 4 indivíduos é 19 anos e meio. Se você fez 3 provas de uma mesma matéria e obteve as notas 7,2, 8 e 9,8, se você quer calcular a média das suas notas, basta que você some essas notas e divida o resultado por 3. Nesse caso, você vai obter como resposta 8,3333, que é uma dízima periódica. Ou seja, de uma forma geral, a maneira de se calcular a média aritmética é somar todos os valores que você tem e dividir essa soma pela quantidade de números que você está somando. É justamente dessa forma que você vai obter a média aritmética. Entretanto, é importante que você saiba que por trás da média aritmética há um conceito. O conceito de que todos os valores têm o mesmo peso. Isto é, eles contribuem da mesma forma para o cálculo da média. Eu estou falando isso porque nem sempre é assim. Muito provavelmente você já viu na sua escola testes e provas com pesos diferentes. Isso faz com que o nosso cálculo seja levemente modificado e se transforme numa coisa chamada média aritmética ponderada. Vamos imaginar uma situação em que você fez, num bimestre, um teste e uma prova. E de acordo com as regras da escola, o teste tem peso 1 e a prova tem peso 2. Vamos considerar ainda que você tenha tirado nesse teste nota igual a 8 e na prova 5. Para calcular a sua média nesse sistema aqui, você vai fazer cada uma das notas multiplicada pelo seu peso, vai somar esses resultados e, por fim, vai dividir o resultado dessa soma por 3. O 3 é justamente a soma dos pesos. Perceba que eu multipliquei 8 por 1, que é o seu peso, 5 por 2, que é o seu peso, e na hora da divisão eu dividi por 3, que é a soma de 1 mais 2. Essa conta vai dar como resultado 6, que será a média bimestral. Acontece que a média ponderada também é chamada de aritmética ponderada, porque no fundo, é uma média aritmética que a gente compactou. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente atribuiu pesos aos valores que vão fazer parte do cálculo da média, é como se a gente estivesse dizendo quantas vezes esses valores devem aparecer no cálculo original. Então, por exemplo, dizer que 8 tem peso 1 e 5 tem peso 2 é, no fundo, dizer que a gente está calculando uma média aritmética comum, com o 8 aparecendo uma vez e o 5 aparecendo duas. É exatamente isso que você está fazendo quando você calcula uma média ponderada. Uma grande confusão costuma acontecer em problemas como esse. Veja, eu tenho um móvel que percorre 60 km a velocidade constante de 60 km por hora. E esse móvel percorre mais 60 km a uma velocidade constante de 30 km por hora. E a pergunta é, qual é a velocidade média do móvel ao longo de todo esse percurso? É bastante comum que os estudantes somem essas duas velocidades e dividam por 2, obtendo assim um resultado igual a 45 km por hora. Isso parece razoável, sobretudo porque os dois trechos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, aparentemente, as duas velocidades têm o mesmo peso. Infelizmente, essa ideia está errada e eu vou te explicar agora por quê. Quando você deseja calcular uma velocidade média, você efetivamente está calculando a razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto. Portanto, quem está no denominador dessa conta é o tempo. Isso quer dizer que só estaria certo usar a média aritmética para calcular uma velocidade média numa situação em que os tempos fossem iguais. Mas não é isso que acontece no nosso exemplo. No primeiro trecho, o móvel percorre 60 km a velocidade de 60 km por hora. Então, nesse primeiro trecho, o tempo gasto foi de 1 hora. E no segundo trecho, os 60 km foram percorridos a uma velocidade de 30 km por hora. Portanto, o tempo gasto no segundo trecho foi de 2 horas. Portanto, já que a velocidade média é obtida dividindo-se a distância total percorrida pelo tempo total gasto, então
O certo é dividir os 120 km percorridos por 3 horas, o que vai nos dar 40 km por hora e não 45, como a gente equivocadamente calculou fazendo a média aritmética. O próximo tipo de média sobre o qual eu quero falar é a média geométrica, que é um tipo de média que é mais natural quando a gente lida com situações multiplicativas. Por exemplo, imagine uma população que cresceu 20% em um ano e 10% no ano seguinte. Se a gente representar a população inicial por P0, então a população depois do primeiro ano vai valer o P0 vezes 1,20, porque é dessa forma que a gente faz as coisas aumentarem 20%, multiplicando por 1,20. E a população depois de 2 anos vai ser a população calculada anteriormente com um acréscimo de 10%. Por isso a gente multiplicou o resultado anterior por 1,10. Agora imagine que eu queira saber qual é a taxa média de crescimento ao longo desses 2 anos. Antes da gente fazer conta, vamos entender o que eu estou querendo. O que eu estou querendo é, se a população aumentou 20% no ano e no ano seguinte aumentou 10%, eu estou tentando descobrir qual é a porcentagem que, se fosse aplicada igualzinha no primeiro ano e no segundo ano, me daria exatamente o mesmo resultado final. O que a gente vai fazer é calcular a raiz quadrada dos 2 fatores multiplicativos obtidos ao final do período. O resultado que a gente vai obter é 1,149. Esse número é o fator multiplicativo que indica acréscimo de 14,9%. Isso quer dizer que, se a população tivesse crescido no primeiro ano 14,9% e no segundo ano tivesse crescido de novo 14,9%, o resultado final seria exatamente o mesmo obtido com os crescimentos sucessivos de 20% e 10%. É justamente esse 1,149 que a gente chama de média geométrica. Ela é a média geométrica de 1,20 e 1,10. De uma forma geral, para calcular a média geométrica, a gente multiplica todos os números que vão participar dessa média e, em seguida, a gente extrai a raiz enésima desse produto. Se forem 2 números, a gente tira a raiz quadrada. Se forem 3 números, a gente tira a raiz cúbica. E assim por diante. O último tipo de média que eu vou tratar aqui é a média harmônica. Ela não é tão famosa, tão popular quanto as outras duas, então pode ser até que você nunca tenha escutado falar, mas ela é muito útil. A média harmônica é definida da seguinte maneira. Se você quiser calcular a média harmônica de uma certa quantidade de valores, você primeiro vai inverter todos esses valores, vai calcular os inversos desses valores. Em seguida, você vai somar esses inversos. E, por fim, você vai fazer a seguinte conta. É uma fração cujo denominador é a soma dos inversos e o numerador vai ser exatamente a quantidade de números envolvidos nessa média. A média harmônica costuma ser a mais indicada quando você quer calcular a média de taxas. Quando você tem a razão entre duas grandezas, você tem uma taxa. Para te dar um exemplo concreto, eu vou voltar naquele problema em que nós queríamos calcular a velocidade média. Talvez você se lembre que o móvel percorria um primeiro trecho com uma velocidade de 60 km por hora. Nota que esse valor nada mais é do que a razão entre duas grandezas, a distância em quilômetros e o tempo em horas. E esse móvel percorria um segundo trecho com velocidade de 30 km por hora. Deve estar claro para você agora que esse valor também é uma taxa. E o que nós queríamos era calcular a velocidade média no percurso todo. Na primeira tentativa de solução, nós aplicamos equivocadamente a média aritmética e achamos 45. Depois eu mostrei para você que isso está errado. Mas agora a gente conhece a média harmônica e a gente sabe que ela é a mais indicada para encontrar médias de taxas. Vamos experimentar. Eu disse a você que a gente começava invertendo os valores. Portanto, eu vou pensar em 1 sobre 60 e 1 sobre 30. Depois eu disse a você que a gente soma esses dois valores e, finalmente, a gente coloca esses dois valores no denominador de uma fração, cujo numerador vai ser a quantidade de números envolvidos na nossa média, que é 2. Para somar duas frações, o ideal é que elas estejam com o mesmo denominador. Por isso eu troquei 1 sobre 30 por 2 sobre 60, o que vai nos permitir somar as frações e obter 3 sobre 60. O passo seguinte é manter o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Por isso agora eu fiz vezes 60 sobre 3. Perceba que o resultado dessa conta é exatamente 40 km por hora, que é o resultado correto. Nós encontramos na nossa segunda tentativa de solução.
É bastante interessante saber que essa estrutura do denominador da média harmônica vai aparecer em muitas outras situações, sobretudo no seu estudo da física. Se, por exemplo, você tem um circuito elétrico com resistores associados em paralelo, e isso é muito comum, aliás, na sua casa, as lâmpadas que você tem na sala, no quarto, na cozinha e no banheiro são resistores, que estão todos associados em paralelo para que, quando um deles queimar, você não fique com a casa toda escura. Então é por isso que eles são associados em paralelo. Mas voltando, quando você tem num circuito resistores associados em paralelo, é possível calcular a resistência equivalente fazendo essa conta aqui, que tem uma estrutura muito parecida com a da média harmônica. Perceba que a única diferença entre o cálculo da resistência equivalente e o cálculo da média harmônica está no numerador, que na média harmônica é sempre n, mas no cálculo da REC é sempre 1. Essa mesma correspondência com a média harmônica vai aparecer na lei de Gauss quando você estuda espelhos esféricos ou lentes. Portanto, como você viu no exercício que a gente resolveu da velocidade média, é útil conhecer a média harmônica.